E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da mecânica dos fluidos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um tanque com volume de 0,1 metro cúbico está conectado a uma linha de ar de alta pressão, linha de ar comprimido. Tanto a linha quanto o tanque estão inicialmente a uma temperatura uniforme de 20 graus Celsius. A pressão manométrica inicial no tanque é 100 kPa. A pressão absoluta na linha de ar é 2 MPa. A linha é suficientemente grande de modo que a temperatura e a pressão do ar comprimido podem ser considerados constantes, conforme eu indico por essa seta. A temperatura no tanque é monitorada por um termopar de resposta rápida. Imediatamente após a abertura da válvula, ou seja, no instante t igual a 0, a temperatura do ar no tanque sobe a uma taxa de 0,05 graus Celsius por segundo. Determine a vazão em massa, ou seja, m ponto, instantânea de ar entrando no tanque se a transferência de calor é desprezível, ou seja, se Q ponto é igual a 0. Para resolver o exercício, eu vou recorrer à formulação de volume de controle da primeira lei da termodinâmica. Conforme vimos em vídeos anteriores, nós temos que a taxa de transferência de energia entre o volume de controle e suas vizinhanças através do processo calor, menos a taxa de trabalho devido à existência de eixos que atravessam o volume de controle, menos a taxa de trabalho devido à ação de forças cisalhantes, menos a taxa de trabalho devido a outros processos é igual à taxa de variação com tempo t da integral, fazendo a varredura do volume de controle, da energia interna total por unidade de massa, vezes a massa específica ρ, aqui nós temos o diferencial de volume dV, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle do seguinte termo. Agora nós temos a energia interna específica U mais a pressão P vezes o volume específico Ni mais a velocidade ao quadrado sobre 2 mais G vezes a altitude Z, a altura Z que multiplica ρ vezes a velocidade V, produto escalar com a área dA. Muito bem? Então, observe no quadro a formulação de volume de controle da primeira lei. E nós sabemos também que a energia interna total por unidade de massa é igual à energia interna específica U mais a velocidade V ao quadrado sobre 2 mais G vezes a altura Z. Muito bem? Observe mais uma vez no quadro as expressões obtidas. Vamos agora analisar cada um dos termos que aparecem nessa igualdade. Note o seguinte: o volume de controle não está recebendo energia elétrica, por exemplo, de um circuito elétrico, e muito menos energia eletromagnética. Logo, conforme vimos anteriormente, a taxa de trabalho devido à existência de outros processos é nula. Ao mesmo tempo, o ar escoa para dentro do volume de controle em uma direção perpendicular à área de seção transversal. Logo, conforme vimos na teoria abordada, a taxa de trabalho devido à ação de forças cisalhantes é nula. Ao mesmo tempo, não existem eixos atravessando o volume de controle. Logo, tal S ponto é igual a 0. E conforme o exercício afirma, não há taxa de transferência de energia através do processo calor entre o volume de controle e suas vizinhanças. Sendo assim, o lado esquerdo é nulo. E com isso a gente obtém 0 é igual à taxa de variação com tempo t da integral, fazendo a varredura do volume de controle, da energia interna total por unidade de massa, vezes a massa específica ρ dV, dV é o diferencial de volume, mais. Eu vou assumir que o escoamento do ar é uniforme na entrada do volume de controle. Portanto, essa integral se transforma em um somatório, fazendo a varredura da superfície de controle, da energia interna específica U, mais a pressão P vezes o volume específico Ni,
mais a velocidade ao quadrado sobre 2, mais g vezes a altura z. Tudo isso multiplicando a massa específica ρ vezes v, produto escalar com a área A. Muito bem? Agora, vamos realizar algumas considerações trazidas pelo problema para que a gente possa obter a taxa de variação da massa m com o tempo t. Observe o quadro. Nós vamos admitir que a velocidade de escoamento do ar, tanto na linha quanto no tanque, é desprezível. Essa velocidade é suficientemente baixa para que eu possa desprezar o termo que traz a energia cinética. Ao mesmo tempo, eu vou desprezar variações de energia potencial desse fluido que escoa da linha para o tanque. Você pode notar este fato, inclusive, percebendo que durante o escoamento, a altitude z, o nível horizontal, é praticamente o mesmo. Eu vou assumir que o ar se comporta como um gás ideal. Aqui nós temos a massa molar do ar. A capacidade térmica do ar atmosférico a volume constante é 5 meios de R. Eu vou tratar o ar como uma molécula diatômica rígida. E aqui eu apresento a constante real dos gases perfeitos. Muito bem? Bom, a partir dessas considerações, nós vemos que o termo que traz a energia cinética por unidade de massa vai para zero. A variação da energia potencial é desprezível nessa análise. Consequentemente, a energia interna total por unidade de massa se resume apenas à energia interna específica U. Logo, a expressão abaixo fica da seguinte forma: zero é igual à taxa de variação com o tempo t da integral, fazendo a varredura do volume de controle, da energia interna específica U, ρ dV, mais. Aqui nós vamos desprezar este termo, conforme eu disse há pouco, nós vamos desprezar este termo e com isso a gente obtém o somatório, fazendo a varredura da superfície de controle, da energia interna específica U, mais a pressão P vezes o volume específico Ni, tudo isso multiplicando ρ vezes V, produto escalar com a área A. Muito bem? A partir de agora, eu vou em busca de uma expressão que traduz P vezes o volume específico Ni. Como eu estou assumindo que o gás é ideal, que o ar se comporta como um gás ideal, eu vou recorrer à equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Consequentemente, a gente obtém que PV é igual a massa sobre a massa molar vezes R vezes T, portanto, a pressão P é igual a massa sobre o volume, que é ρ, vezes RT sobre a massa molar. Agora, nós sabemos que a massa específica ρ é o inverso do volume específico Ni. Consequentemente, trocando ρ por 1 sobre Ni, a gente obtém essa igualdade. Logo, a pressão P vezes o volume específico Ni, vamos deixar isso registrado aqui, ó. A pressão P vezes o volume específico Ni é igual a R vezes T sobre a massa molar. Sendo assim, a gente obtém dentro do parênteses RT sobre a massa molar. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida e toda a análise realizada até aqui. Admitindo agora que as propriedades no interior do tanque são uniformes com muito boa aproximação, ou seja, que a pressão P em seu interior é a mesma em qualquer ponto, assim como ocorre para a temperatura e, portanto, para a energia interna específica U, eu posso resolver essa igualdade da seguinte forma. Ela é válida em qualquer instante t, pois, nessa transformação sofrida pelo ar atmosférico no interior do tanque, nessas transformações, o ar passa por sucessivos estados de equilíbrio termodinâmico. Portanto, em certo instante de análise, a energia interna específica U é uma constante, logo ela sai da integral. Sendo assim, zero é igual à taxa de variação com o tempo da energia interna específica U,
que multiplica a integral, fazendo a varredura do volume de controle, de ρdV. Agora, mais, nós temos esse somatório. Perceba que o ar penetra no volume de controle através dessa área de seção transversal. Sendo assim, nós temos aqui, nesse instante de análise, a energia interna específica U mais RT sobre a massa molar M, que multiplica agora menos ρ vezes a velocidade do escoamento na entrada vezes a área da seção transversal representada por A. Agora, esse produto, ρ vezes V vezes A, é justamente a taxa de variação da massa com o tempo t. O sinal negativo surge aqui pelo seguinte fato. O ar possui uma velocidade orientada nessa direção e sentido, enquanto que o versor n, que orienta a área no espaço em questão, está orientado nessa direção e sentido. Lembre-se que o versor n é um vetor unitário perpendicular ao elemento de área em questão que aponta para fora do volume de controle. Portanto, a velocidade v está na horizontal e para a direita e o versor n na horizontal e para a esquerda, justificando o sinal negativo no produto escalar. Consequentemente, a gente obtém 0 é igual à taxa de variação com o tempo t da energia interna específica U, agora, vezes ρdV é a massa dm. A integral de dm fazendo a varredura do volume de controle é a massa m no instante considerado. E aqui, menos... Perceba, ρ vezes V vezes A é M ponto, então menos M ponto, que multiplica a energia interna específica U, mais R vezes T, R é a constante real dos gases perfeitos, T é a temperatura absoluta e M é a massa molar. Não se esqueça que nós estamos efetuando esse cálculo no instante T igual a 0, ou seja, a partir do momento que a válvula foi aberta. Para dar sequência, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, como as propriedades no interior do tanque são uniformes, com muito boa aproximação, ou seja, pressão e temperatura, incluindo a energia interna específica U, não variam com a posição, variam apenas no tempo, eu posso substituir essa derivada parcial por uma derivada ordinária. Sendo assim, 0 é igual a taxa de variação com o tempo da energia interna específica U vezes a massa M, menos M ponto vezes a energia interna específica U, menos M ponto, que multiplica RT sobre a massa molar. Logo, 0 é igual. Então aqui nós temos a energia interna específica U vezes a taxa de variação da massa M com o tempo T, mais a massa M vezes a taxa de variação com o tempo t da energia interna específica U, menos M ponto vezes U, menos M ponto vezes RT sobre a massa molar. Eu vou simplificar M ponto vezes U, consequentemente a massa M vezes a taxa de variação da energia interna específica com o tempo t é igual a M ponto vezes RT sobre a massa molar. Observe a expressão obtida. Agora, nós sabemos que a variação da energia interna específica, o diferencial dU, é igual à capacidade térmica molar a volume constante, portanto aqui eu estou me referindo ao valor por mol, vezes a variação de temperatura correspondente. No entanto, nós estamos trabalhando aqui com energias por unidade de massa. Logo mais eu faço essa conversão. Eu vou transformar a capacidade térmica molar a volume constante em uma capacidade térmica por massa a volume constante. Sendo assim, nós temos que du dt nada mais é do que CV multiplicando a taxa de variação da temperatura com o tempo t. Valor que a gente conhece no instante t igual a 0, que é o nosso instante de análise. Sendo assim,
a gente obtém que a massa M vezes a capacidade térmica volume constante vezes a taxa de variação da temperatura com o tempo T é igual a M ponto vezes RT sobre a massa molar. Sendo assim, M ponto é igual. Então, nós temos a massa M de ar no instante T igual a zero. Eu vou substituir a massa pela massa específica do ar vezes o volume ocupado por ele no instante T igual a zero. Perceba que o volume eu conheço, é o volume do tanque. Muito bem? Então, ρ vezes V, essa é a massa, vezes a capacidade térmica volume constante, vezes a massa molar, tudo isso multiplicando a taxa de variação da temperatura com o tempo T, sobre a constante real dos gases perfeitos vezes a temperatura T. Então, observe no quadro a expressão obtida. Agora, no instante T igual a zero, eu conheço o volume, conheço a pressão, conheço a constante real dos gases perfeitos, a massa molar do ar, portanto, eu posso determinar a massa específica ρ. E a expressão se encontra aqui do lado. O volume específico é 1 sobre ρ. Portanto, aqui nós temos que a pressão P sobre a massa específica ρ é RT sobre M. Logo, levando este resultado aqui, nós vamos obter que M ponto é igual. Então, ρ vai ser a pressão P, ρ é a pressão P vezes a massa molar sobre R vezes T. Então, vamos lá, vamos substituir ρ. Então, eu tenho a pressão P no instante T igual a zero, vezes o volume ocupado pelo ar, vezes a capacidade térmica volume constante, vezes a massa molar que entra ao quadrado agora, vezes a taxa de variação da temperatura com o tempo T. Muito bem. Vou dividir por RT, então aqui aparece o R ao quadrado vezes a temperatura ao quadrado. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida. Vamos agora substituir os dados. Note o seguinte antes disso. Essa pressão P não é a manométrica no tanque, é a pressão total. Portanto, eu preciso somar com a pressão ambiente. Eu vou admitir que a pressão ambiente é 1,01 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Muito bem? Aqui nós temos 1 vezes 10 à quinta Pascal, o quilo é 10 à terceira. Logo, M ponto fica dado por, estamos calculando no instante T igual a zero. Então, a pressão absoluta é a pressão manométrica mais a pressão ambiente. Então, 1,01 10 à quinta mais 1 10 à quinta. Então, 2,01 vezes 10 à quinta. O volume ocupado pelo ar é o volume do tanque, 0,1. Agora, a capacidade térmica volume constante, ela é 5 meios de R. Então, vamos fazer um cálculo aqui no rascunho. Então, ela é 5 meios de R, que é 8,314 Joule por mol Kelvin. Então, Joule por mol Kelvin. Perceba que é a capacidade térmica volume constante por mol. Agora, eu vou substituir o mol pelo quilo. Então, nós vamos obter a capacidade térmica volume constante por unidade de massa. Perceba que um mol de ar tem 29 gramas, ou seja, 29 vezes 10 elevado a menos 3 quilos. Então, esse é o cálculo que a gente tem que obter, tem que realizar para obter o valor de CV. Efetuando esse cálculo, ou melhor, eu vou substituí-lo diretamente dessa forma. Então, olha só, CV vai ser 5 sobre 2, então nós temos 2,5 multiplicando 8,314 e eu vou dividir
por 29 vezes 10 elevado a menos 3. Então, nós temos aqui 29 vezes 10 elevado a menos 3. Muito bem, então 2,5 vezes 8,314 vezes 29 vezes 10 a menos 3. Joule por quilograma Kelvin. Perfeito? Então, aqui nós temos o CV. Agora, a massa molar ao quadrado. Então, 29 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. A taxa de variação da temperatura com o tempo no instante t igual a zero é 0,05. Portanto, 5 vezes 10 elevado a menos 2. Agora eu vou dividir por R ao quadrado. Então, 8,314 ao quadrado, vezes a temperatura absoluta ao quadrado. Então, 20 graus Celsius mais 273, então 293 Kelvin ao quadrado. Muito bem? Efetuando esse cálculo, você vai encontrar uma taxa de variação da massa com o tempo t igual a 1,02 vezes 10 a menos 4, 1,02 vezes 10 a menos 4 quilograma por segundo. Multiplicando por 1000, você obtém uma taxa de variação da massa com o tempo t no instante t igual a zero, igual, multiplicando por 1000, 1,02 vezes 10 a menos 1, portanto, 0,102 gramas por segundo. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido a partir de todo o cálculo e análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.